Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo. Joia! Vamos aí. Pessoal, peço que quem for entrando, entre no chat e escreva presente. Porque eu vou contabilizar a chamada pelos presentes que eu recebi lá no chat, tá bom? Bom dia, professor. Bom dia. Como vocês estão, beleza? Tranquilinhos? Tudo bem. Bom. Suave, professor. O sono, né? Ai, Um pouquinho. Tá bom. É assim mesmo. Primeira aula do dia é sempre com sono. Eu avisei, vou avisar de novo. Quem for entrando, entra lá no chat e escreva presente. Porque eu vou contabilizar a chamada pelos presentes que eu encontrar lá no chat, tá bom? tá. Não esqueçam de colocar o nome de vocês lá direitinho, né? Porque tem uns que é tipo assim, A10, A20, iPhone, S10. Oi, professor, bom dia. Bom dia, tudo bom? Entra lá no chat e coloca Tudo. presente, hein? Isso, é isso aí. Aí funciona. Ficar fazendo chamada te toma muito tempo. Então, nós estamos aqui com quantos participantes? 16. Vou dar mais um minutinho, tá bom? Aí a gente começa a aula. Não esqueceu de liberar as câmeras aí, viu, galera? Por favor. Ô, Alanis. Não sabia que você sabia rimar, Alanis. Oi? Não sabia que você rimava tão bem. Como assim? Não tô entendendo. Você não fez lá um... Não foi você que fez uma rima lá, um vídeo lá do coronavírus para ficar em casa? Ah, tá. Foi, não foi? Foi, eu fiz a rima só e mandei o áudio, não fiz o vídeo não. Ah, certo. E também tem a Maria Lídia, né? É, o dela ficou da hora. Maria Lídia e tem o Zanella também. É, tem o do Zanella também, né? Uhum. Legal. Aí tá vendo? Criatividade que eu já não conhecia. Criatividade que fala, né? É, criatividade que fala, é isso aí. Nossa, cadê a Maria Lídia? Tá dormindo? Queria falar com ela também. Tá dormindo?
Ela tava acordada até. Era bem cedo, na verdade, era 6 e pouca da manhã. É um problema isso. É que nem o Pio. Ele acorda, tipo, 6h30, aí quando chega na hora da aula, ele tá capotado na cama. E voltou a dormir. Tem que ir lá chacoalhar ele. Mas eu acho que ela deve estar acordada, eu acho, não sei. Daqui a pouco tá entrando aí na aula. Bom, pessoal, eu vou... não sei se alguém entrou depois que eu dei o recado, vou dar o recado toda a aula, tá? Entrem no chat e coloquem presente, porque eu vou contabilizar a chamada pelo chat, tá? Essa aula eu vou falar várias vezes, nas outras aulas vocês já vão saber, aí vocês já entram e fazem esse procedimento, tá bom? Só para não correr o risco de ninguém ficar com falta. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Beleza? Todo mundo enxergando a minha primeira tela aí? Uhum. Beleza. Então tá. Então, hoje, gente, nós vamos iniciar aí... Iniciar não, já tinha iniciado, né? A gente vai dar sequência à unidade 2, módulo 6. A aula, esse A10 aí é o número da aula, tá? Que tem aqui na minha apostila, né? De vocês eu acho que não tem. Mas nós vamos falar sobre os elementos da linguagem sonora ou musical. Hoje nós vamos falar sobre o som, a pausa e o silêncio. E vocês vão encontrar essa matéria aí desse arquivo no caderno nas páginas de 36 a 38. Tá? Na aula passada a gente teve alguns problemas técnicos, a minha internet caiu, eu não consegui gravar direito a aula de vocês também, mas acho que hoje o negócio vai. Bom, vamos recordar um pouco então. Na aula passada, nós conversamos sobre os tipos de linguagem sonora. Existem as linguagens verbais e não verbais. E, no caso de uma música que tem a letra, ela é uma linguagem híbrida, tá? Ela é verbal e não verbal. Nós entendemos que, por meio desse estudo, as artes sonoras ou musicais pertencem ao universo da linguagem não verbal. Quando a gente fala de artes sonoras ou musicais, nós estamos falando de música instrumental, tá? Elas pertencem à linguagem não verbal e dão forma aos elementos sonoros. E nós aprendemos que a música é a manifestação artística que organiza e combina qualidades do som intercaladas pelo silêncio. Então é bom que a gente guarde essa definição. Música é a manifestação que organiza e combina qualidades do som intercaladas pelo silêncio. E hoje, né, nós aprenderemos um pouco mais sobre essa linguagem sonora ou musical. Então, aí na página 36, nós temos uma definição aí, ó. Som. Som pode ser gerado por diversos modos. Resulta em ondas que se propagam pelo ar em diferentes frequências. Então, o ser humano ele consegue ouvir, tá? Entre 20 e 20 mil hertz. Então, hertz é a unidade de medida do som. Os sons abaixo de 20 hertz, eles são chamados de infrassons, tá? E os que são acima de 20 mil hertz, eles se chamam ultrassom. Então, aí eu andei pesquisando ontem, né? Porque a apostila fala que os infrassons são prejudiciais à nossa saúde. E os ultrassons, eles são até mesmo usados na medicina, né? Nós temos lá a ultrassonografia computadorizada, então é um processo que foi desenvolvido
para que a medicina conseguisse usar aí as qualidades do som ao nosso benefício. Só que o infrassom diz aí que é prejudicial à nossa saúde. Eu estava vendo que equipamentos de ar-condicionado, por exemplo, eles emitem infrassons de 10 decibéis. Então, assim, desculpa, 10 Hz. 10 Hz é muito baixo e o nosso ouvido não consegue captar. No entanto, apesar de ser imperceptível aos nossos ouvidos, o nosso corpo capta esse som, né? E aí nós podemos ter dor de cabeça, aí junto com a dor de cabeça pode vir um mal-estar, como uma ânsia, ou náusea, né? Também chamada de náusea. Nós podemos ter um desarranjo intestinal por conta da dor de cabeça e da náusea. Então, assim, são coisas que são imperceptíveis. Às vezes a gente fala assim, nossa, comi alguma coisa ruim e não fez bem, não caiu bem. E aí eu andei pesquisando sobre isso, achei interessante, né? A pausa ou o silêncio é uma outra qualidade ali do som, né? Uma outra característica. Ela refere-se à interrupção momentânea de determinado som por determinado tempo. É importante para as artes sonoras ou musicais, tanto quanto o próprio som. Aí tem uma experiência do lado, né, de John Cage. John Cage, ele é músico americano, né? Ele entrou numa câmera anecoica. Então, uma câmera anecoica é uma câmera à prova de som, tá? Então, ele foi lá na Universidade de Harvard e ele entrou numa dessas câmeras, lá em 1951, né? Bastante tempo atrás. E ele percebeu que o som absoluto, o silêncio absoluto, não existe. Ele começou a ouvir o som do próprio coração dele, a pulsação do coração. Ele começou a ouvir alguns outros sons, até... Sabe quando a gente tem poluição sonora, que o ouvido começa a apitar? Ele começou a ter poluição sonora, então ele começou a sentir a vibração do próprio corpo. Então nós conseguimos entender que, para nós humanos, o silêncio absoluto, ele não existe. Essa experiência dele foi muito interessante por isso. Só que o silêncio na música, tá? Ou a pausa, ele é importante, porque ele tem a ver com o ritmo da música e ele tem a ver com o compasso da música por consequência, né? Então, quando nós temos música, nós temos momentos, né, em que o som ele tem uma intensidade e temos momentos de pausa. E isso é que vai fazer com que o som com que a música, né, ocorra, porque a música é a organização desses elementos, né? Bom, tem uma experiência aí que eu quero que vocês façam depois, tá? De cobrir os seus ouvidos com as mãos e não produzirem som nenhum por 30 segundos. Então, fiquem em algum lugar que está bem tranquilo para vocês, tá? Que não tenha barulho, né? E é lógico que não é igual uma câmera anecoica, mas vocês vão conseguir ter um pouquinho da experiência de que teve John Cage, tá? Então, vocês vão cobrir os ouvidos, não produzir sons nenhum por 30 segundos, e depois vocês vão escrever abaixo o que você percebeu. Se existe silêncio ou se não existe silêncio. E vocês vão colocar a sua experiência. Se vocês ouviram a pulsação do seu coração, se vocês ouviram uma massa de som que nós chamamos, né, de massa de som, aquele né, esse barulho assim, você coloca, ouvir uma massa de som aguda ou grave. Nós vamos entender o que é o grave, o que é o agudo, né?
tenho certeza que muitos de vocês já sabem, porque vocês têm aulas de música, então muitas das coisas que eu estou falando aqui não é novidade para vocês, tá? Mas para muitos que não fazem aula de música, isso vai crescer bastante aí, tá bom? Vamos lá, então. Cada linguagem, gente, possui sua própria característica. A gente vai falar aqui da propriedade do som. As propriedades, tá? São várias. A linguagem sonora é aquela que utiliza o som cujas propriedades fundamentais são. Então, nós temos a altura, corresponde à frequência do som. A altura, gente, não tem nada a ver com volume. Se é alto, se é baixo, não tem nada a ver com... abaixa aí o som, aumenta o som. A altura não tem nada a ver com isso, tá? Aquilo lá tem a ver, que nós vamos ver, com a intensidade. Tá? A altura, ela tem a ver com a frequência do som. Faça quem tem violão consegue ver isso melhor. As cordas mais grossas, tá? A sexta, a quinta, a quarta corda, elas soam mais graves. Já a terceira, a segunda e a primeira corda, elas soam mais agudas, tá? Então, nós podemos dizer que o agudo é um som mais alto, o grave é um som mais baixo, tá? As vozes humanas, por exemplo, nós conseguimos entender essa diferença. A voz da mulher é uma voz mais aguda, né? E já a voz do homem é uma voz mais grave ou mais grossa, né? Isso tem a ver, então, com a entonação, tá? Então, a partir disso que nós conseguimos entender o tom, tá? O tom, a tonalidade da música, a entonação da música. Existe até uma forma de afinação, tá? Que é a afinação tonal, tá? Que nós vamos ver depois também sobre isso. Já a intensidade, ela se relaciona à força, à energia empregada na produção de sons. Então, para que se propague o som, tem que ter o quê? Um emissor, o meio e o receptor, né? Que vai entender esse som. É o mesmo que funciona na comunicação. Por isso que a música é uma linguagem, ela é uma comunicação, certo? Então, nós temos ali um emissor que emite um som grave ou agudo. Temos o ar por onde se propaga o som, ou essas ondas sonoras se propagam através do ar, ok? E essas ondas, elas seguem no ar com uma certa intensidade. Ela pode ser uma intensidade forte ou fraca, né? Ela pode ser forte ou fraca. E ela também tem a ver aí com a altura. Nós vamos ver depois as ondas. Uma onda alta, ela é mais assim, ó. Já uma onda baixa, ela é mais gordinha, vamos dizer assim, tá? Aí nós entramos uma outra propriedade aí, que é o timbre. O timbre é um atributo do som, tá? Que podemos dizer que também é um atributo do nosso ouvido. Nós temos essa qualidade no ouvir que nós conseguimos distinguir a diferença de um som de um violino, por exemplo, do som de uma bateria, né? Então, são dois instrumentos diferentes. Um tem um timbre e o outro tem outro timbre. Assim como nossa voz. A minha voz tem um timbre, tem uma característica, a de vocês tem outro timbre. Mesmo que nós não estivéssemos nos vendo,
se nós estivéssemos só falando, talvez a gente conseguisse reconhecer as vozes, né? Através do timbre. Duração. Duração é o tempo de vibração dos sons. Ele tem uma longa duração, ele tem uma curta duração. São batidas rápidas. São batidas curtas, né? Diferente de você pegar aí, bater e deixar soar, tá? Aí você vai ter uma vibração com uma duração longa, tá? Bom, nós temos aqui embaixo um instrumento, né? E nós temos um QR Code. E eu vou compartilhar com vocês o QR Code aí do objetivo. Tudo bem, pessoal? Estamos aí na aula, todo mundo junto, não? Sim, professor. Sim. Ninguém dormiu Sim, ainda? professor. sim. Não, ainda não, professor. Para quem entrou Ainda ninguém agora, dormiu, não, professor. para quem entrou agora, por favor, entre lá no chat e escreva presente para eu poder contabilizar a chamada. Vamos lá, vou compartilhar com vocês a tela aqui do portal. Estão Olá, ouvindo? tudo bom? Eu sou a professora Manu, professora de música Sim. do Colégio Sim, Objetivo. professor, tô ouvindo. Bem-vindo e bem-vinda ao conteúdo online. Ouça o jazzista norte-americano Chet Baker. Será que pelo timbre você consegue identificar qual é o instrumento musical que ele toca? Após o vídeo, você conseguiu identificar qual é o instrumento do Chet Baker? É o trompete. Até a próxima. Tchau. E aí, galera, só tava vendo aí vocês colocando, acho que é sax. É o trompete, gente. É o que tá aí na apostila, que tá aí na tela, tá? É o trompete. Mas nós conseguimos
quem é acostumado com os instrumentos acaba conseguindo detectar mais fácil, né? A gente vai treinando o nosso ouvido. Vamos lá. Gente, aqui nessa página, a página 38 da apostila, ela vem falando sobre as ondas, né? Está falando ali sobre a altura. A altura pode ser grave, a altura pode ser média ou alta. Então, grave, baixo, altura, média, agudo, alto. Tá? E o som, ele pode ser um som ruidoso ou pode ser um som musical. Olha só que interessante. O som ruidoso é aquele que resulta de um barulho, de uma turbina de avião no motor de carro do corpo humano, é o barulho, o estrondo resultante de vibrações irregulares. Gente, vocês lembram quando eu chego na sala de aula e eu falo assim, pessoal, vamos entender que barulho é uma coisa e ruído branco é outro. Então nós temos ainda o ruído branco, né? O ruído branco é aquele barulhinho do chuveiro gostoso, né? Barulhinho da chuva, né? O barulhinho de uma fonte de água lá, caindo a água. Já o barulho, nós podemos dizer que é esse som ruidoso, tá? É o som que atrapalha, é o estrondo, é o barulho que a gente faz quando a gente fala todo mundo junto, tá? Já o som musical, ele resulta do canto humano, dos pássaros, dos instrumentos musicais. Altura... Travou só pra mim? Não, foi para todos. E aí, galera? Som ruidoso? A altura, ela é definida e a afinação é precisa. Então, nós temos aí o som musical. A música, ela organiza o som, a pausa, é afinado, é preciso, né? Então, a música é diferente. Então, nós vamos entender aqui também esse barulho, né? Esse som ruidoso, quando é tudo junto, como massa sonora, tá? Aquele som de ambiente. Vocês imaginam que vocês estão numa plataforma de trem ou de metrô. E aí tem um monte de gente junto, esperando esse trem chegar, e está todo mundo conversando, aquele barulho, o barulho do trem que está passando do outro lado. Tudo isso nós podemos chamar, quando tem tudo isso junto, nós podemos chamar de massa sonora. Tá? Aquele barulho, quando a gente sai na rua e vê um monte de carro passando, tudo aquilo é chamado de massa sonora. Então, nós temos aí essas características, né, do som, que é grave, médio e alto, né? E nós temos aqui, eu vou passar aqui mais para frente, vamos lá. Na altura, nós podemos dizer que ele é grave ou agudo. Na intensidade, nós podemos dizer que ele é fraco ou forte. E o timbre, nós vamos identificar qual é o instrumento ou, né, se é a voz de um homem ou de uma mulher. Tá certo? Então temos aí, ó, grave ou agudo, fraco ou forte. E nós temos aí também, ó, a altura média, tá? Então, qual que é essa atividade aí? É a gente escolher 3 músicas, tá? 3 sons, não precisa ser música, mas sons. E a gente, nesses 3 sons, nós percebemos esses pontos. O som percebido, a intensidade, o timbre e a duração. A duração se é longo ou se é curto, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade aí depois. Gente, eu trouxe aqui para vocês também um grupo, tá? Na verdade, é uma dupla, tá? E essa dupla, ela é de irmãos, são os Matmos, tá? E eles mostram um pouquinho sobre som ruidoso. Sunshine. Só que eles misturam música e som ruidoso. Lunchbox. Aí ele fala Playground. assim, Raincoat. Hot dog.
hot dog, oatmeal, farinha de aveia, railroad, ferrovia, ice cream, sorvete, bathtub, banheira, pancake, panqueca, eardrum, bateria, sunshine, sol, lunchbox, lancheira, playground, raincoat, casaco de chuva, hot dog, aí ele continua, cachorro quente, oatmeal, farinha de aveia, railroad, ferrovia, ice cream, sorvete, bathtub, banheira, pancake, panqueca, eardrum, bateria. Ele está fazendo música aqui, sunshine, lunchbox, playground, raincoat, hot dog, oatmeal, railroad, ice cream, bathtub. Então, galera, o nosso tempo ele está acabando e esse programa aqui ele tem um problema sério que ele acaba derrubando a nossa ligação, tá? Eu ainda vou comprar a versão profissional dele. Então, nós temos aí esse som ruidoso, tá? Junto com música, é um jeito de se fazer som. Eu vou deixar lá com vocês alguns outros arquivos no nosso grupo que vocês podem acessar depois, tá? E eu só queria pontuar esse aqui, que nós não vamos fazer essa atividade, tá bom? Nós não faremos essa atividade, porém, é importante a gente entender. Rondó. Rondó é uma forma de composição musical que possui um tema principal e vários episódios, tá? Normalmente 2 ou 3. Então, nós temos ali, nesse QR Code, um exemplo que é a ópera Carmen, tá? Essa ópera Carmen, ela faz um rondó. O que é um rondó? Tem um tema principal, depois entra um outro episódio, que é o episódio A, volta o tema principal. Aí depois entra um episódio B, depois volta o tema principal. Eu vou tentar passar aqui para vocês, tá bom? Ainda no finalzinho. Bom, a nossa aula de hoje é isso, tá? Nós vamos dar continuidade depois sobre notação musical na próxima aula. Cuidem-se, né? Mas não saiam ainda, que eu vou tentar passar para vocês um pouquinho da ópera Carmen, tá? E aí vocês vão entender o que é o rondó. Bom, vocês vão ter, então, atividades para fazer aqui na página 38, tá bom? Vocês vão ter atividade para fazer também na página 36. Quem entrou no finalzinho da aula, vai lá no chat e coloca presente, senão não consigo contabilizar a presença de vocês, certo? Deixa eu agora passar para vocês aqui o que é o rondó. Olá, Vocês conseguem eu sou a ver e professora ouvir? Manu. Ouça um rondó que está na ópera Carmen, composta Sim, por professor. Georges Bizet, que foi apresentada pela primeira vez em 1875. Preste atenção no tema principal e nos episódios que o intercalam. Principal. Aí entra agora o episódio A. Vocês podem ver que ele é diferente do tema principal.
episódio B agora. Você pode ver que foi diferente do episódio A. Ele tem até um compasso mais lento. Volta o tema principal. Legal, né? Tchau, até a próxima. Então, galera, isso é um rondó, tá? Dá para fazer isso com várias coisas. Eu, no curso do Objetivo, que eu fui em São Paulo, a gente fez um rondó com palmas, tá? Então, dá para fazer com palmas, com a movimentação, com os sons do corpo. E aí, juntamos 3 grupos. Era como se fosse montar uma orquestra, só que de ritmos e sons, né? Tá? Daria para fazer isso com sapato. Mas, infelizmente, a nossa aula presencial não está ocorrendo, então não vou pedir para vocês gravarem, tá? Porque teria que estar todo mundo junto, ok? Então, a nossa aula de hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu gostei muito de estar com vocês, eu sempre gosto muito. A gente E também. é isso, na próxima aula a gente se vê. Um grande abraço. Beijão. Beijo, tchau, tchau. Falou, professor. Tchau. Todo mundo colocou Tchau. presente? Tchau, professor. Sim. Sim, Sim. Legenda. Randall. Cala a boca. Nada. Eita,